capítulo 6. O texto da minha pregação hoje, o tema é Fomos avisados. Repete comigo. Fomos. Mais forte. Fomos avisados. Gênesis 6, bem conhecido da igreja, se trata do dilúvio. Eu estarei lendo do 9 ao 13 apenas. Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face do Senhor, de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Podemos sentar em nome de Jesus. Som. Meus irmãos, nós, como igreja do Senhor, como povo escolhido de Deus, Deus nos chamou, nos escolheu para algo. Nós não somos qualquer povo. Você não é qualquer pessoa. Você representa alguém. Você representa um reino. Você é submisso à autoridade, à vontade de alguém. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 6, nós vamos compreender aqui, pelo texto, que o texto de Gênesis capítulo 6, Deus mostra duas coisas claras para nós. A vida dos filhos de Deus e da vida dos ímpios. Nós vamos ver no capítulo 6 a vida de uma nação, de um povo ímpio e de Noé, o justo. Esses dois paralelos nós iremos ver do versículo 6, do capítulo 6 ao capítulo 7. O que chama mais atenção para nós quando lemos textos igual esse, que é difícil do versículo 1 ao versículo 4 de interpretação, porque o texto vai dizer para nós que quando os filhos de Deus viram que a filha dos homens eram formosas, a Bíblia vai dizer para nós que eles deitaram com as filhas dos homens e nasceram homens gigantes, perversos na terra. E quando nós olhamos para o texto, eu não quero entrar em mérito teológico aqui, que não é o principal da mensagem, mas a gente temos algumas visões teológicas desse texto. Mas quando nós vamos para o versículo 1 do capítulo 6, nós vemos aquela geração, a geração de Noé, praticando aquilo que Deus mandou eles fazer. Qual que foi a ordem de Deus para Adão? Crescei e multiplicar. No versículo 1, vai dizer assim: e aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e nasceram filhas. Percebe-se que eles estavam fazendo tudo aquilo que Deus mandou eles fazer. Até aí, tudo certo. O texto inicia com uma boa notícia. O texto nos revela que eles estavam cumprindo uma ordenança de Deus. Mas no versículo 2
até o versículo 4, até o versículo 5, nós vemos que eles perverteram no meio do caminho. E hoje a mensagem para nós é que nós somos avisados. Avisado de quê, Blake? Eu não vou conseguir concluir isso aqui hoje. Mas se Deus der graça e oportunidade, eu quero falar de duas coisas aqui nesse texto. Primeiro, eu quero falar da vida de Noé e de sua geração. Depois eu quero falar da geração de Noé e do dilúvio. Quando nós olhamos para essa geração de Noé, a Bíblia vai dizer que toda a intenção e pensamento daquele povo era continuamente má. Era um povo perverso. Um povo que vivia segundo o seu coração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, talvez você se pergunte assim, mas eles não tinham os mandamentos de Deus para mostrar para eles o que era certo, o que era errado, como a geração de Moisés. Só que olhando para a palavra de Deus, duas coisas mostram que algo é pecado. Primeiro, repete comigo a palavra. Segundo, a consciência. Eles não tinham essa palavra, essa lei de Deus expressa como as tábuas da lei para eles seguir. Porém, Deus manifestava a eles através da intuição. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui no texto, a família de Noé era uma família da descendência de Sete, uma família de uma geração piedosa. E quando nós vamos olhar no versículo 2, quem eram as filhas dos homens? Os historiadores, os teólogos vão dizer que esses filhos dos homens eram da descendência de Caim. Então, por intuição, talvez por levantar altares, eles tinham uma percepção na consciência do certo e do errado. Mas a Bíblia vai dizer que eles perverteram o caminho e corromperam o seu coração e encheram uma terra de maldade, encheram uma terra de violência. E o que eu quero dizer com esse texto? Eu quero dizer para vocês que Deus decidiu, repete comigo, Deus decidiu a mandar juízo sobre aquele povo e destruir aquela geração. Quando nós olhamos, irmãos, para a nossa atualidade, nós temos uma sensibilidade. Olha para cá, preste bastante atenção. Somente a igreja de Jesus, Otávio, somente o povo escolhido e eleito tem uma sensibilidade que o juízo de Deus está vindo. Repetir, somente a igreja do Senhor Jesus tem uma sensibilidade que o juízo de Deus está vindo. Por quê? Porque quando nós olhamos para o versículo 13 de Gênesis, aonde eu quero atear a mensagem, olha o que diz o versículo 13 de Gênesis. Então disse o Senhor a Noé: a terra estava pervertida, o povo estava fazendo tudo o que desejava no seu coração. Deus decide mandar juízo para o povo. Só que no versículo 9 vai dizer que Deus achou Noé. E Deus não só agora achou Noé, agora Deus vai comunicar a Noé. Por quê? Você percebe que, será que só eu que sinto, acredito que você sente também, que está para acontecer alguma catástrofe? A gente tem uma sensação, eu acredito com vocês também, acontece assim. A gente tem às vezes uma sensação que parece que algo pior vai acontecer a qualquer momento. Você viu o que aconteceu agora lá no Oriente Médio? Você viu o que aconteceu aquele terremoto na Síria? Terremoto que nunca houve na história da Síria, que pegou, se não me engano, quase 3 países. Nunca houve algo assim. E quando nós ligamos a televisão,
e parece que alguma coisa vai acontecer, alguma catástrofe vai vir a qualquer momento para nós. Quero falar uma coisa para vocês, olha, só a igreja tem essa sensibilidade, porque ela já foi avisada. Aleluia. Só o povo justo tem essa sensibilidade, porque Deus comunicou a Noé, e veio até Noé e disse assim: é o fim, Noé, de toda a carne, Noé. Deus não precisava. Então, lendo esse texto, mas por que Deus quis falar isso para Noé? Deus não podia muito menos pegar Noé, blindar Noé de alguma forma, e falar: Noé, faz a arca e pronto, acabou. Não, Deus avisou Noé. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7, vai dizer que Noé foi divinamente avisado. Deus avisa Noé do que estava por vir. Sabe essa sensibilidade, esse feeling que nós temos? É Deus avisando para nós, através do Espírito Santo, através da sua palavra, que algo a qualquer momento está para acontecer. Está vindo um cataclisma divino sobre a humanidade. E quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que me enche os olhos, está no versículo 9, vai dizer que Noé, sabendo de tudo isso, no meio de uma geração totalmente corrompida, Noé andava com Deus em suas gerações. Percebe-se que Deus não falou primeiro para Noé que vinha juízo, para a partir desse momento, pastor, Noé começar então a andar com Deus. Não, o texto vai dizer que Noé andou com Deus em todas as suas gerações. Significa que antes de Deus anunciar para Noé que haveria de mandar o dilúvio, Noé já andava com Deus. Noé já era reto, já era justo, que como Jó, já temia ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que nós, como igreja, somos avisados todos os dias que algo está para acontecer. E a primeira coisa que nós devemos observar nessa palavra é a vida exemplar de Noé. Quem era Noé? Noé, ele era um homem de uma descendência de Sete. Noé era um homem de uma descendência de homens íntegros a Deus. Noé era de uma geração de homens que levantavam altares ao Senhor. Noé era homem que, no meio de uma geração corrompida, perversa, inclinada à maldade, ele se portava varonilmente, obedecendo e amando a divindade. A primeira coisa que eu quero observar para você, com nós aqui, a característica de um homem que achou graça diante de Deus. Qual que é a característica do homem, Wellington? Que quando Deus disse assim: extirparei toda a humanidade, e quando ele olha para Noé, ele acha graça. Repete comigo: graça. Graça. E esse homem tem características. Noé tem características. A primeira característica de Noé está no versículo 2 do capítulo 6 de Gênesis. Porque enquanto os homens, ele se achegava a filha dos homens, Noé, como filho de Deus, não se achegava à filha dos homens. A primeira característica de Noé é que Noé não se misturava. Vou repetir para você. Noé, ele não se misturava. Enquanto os filhos de Deus estavam juntamente com as filhas dos homens se corrompendo, Noé, sendo filho de Deus, de uma geração piedosa, ele não estava praticando ou fazendo aquilo que a maioria estava fazendo. Noé, ele se privou, ele preferiu andar com Deus
Deus é tudo que eu tenho. Deus é a minha maior alegria, a minha maior prazer. Eu te faço uma pergunta: você se mistura com aqueles que não são eleitos pelo Senhor? Você deixa se envolver a sua vida com coisas ou com pessoas a qual a própria palavra de Deus manda nós se afastar, ou seja, da roda dos escarnecedores? Então essa primeira característica de alguém que anda com Deus, de um homem que foi achado graça, é que esse homem, ele não se mistura, ele não faz tapinha no ombro para agradar, ele não se associa com as pessoas da mesma forma que as pessoas se associam uma com a outra. Ele mostra diferença, ele vive uma vida santa diante de Deus. Hoje as pessoas dizem assim: eu ando com Deus, mas se veste igual ao mundo, se fala igual ao mundo, anda igual ao mundo, canta música mundana, profana igual ao mundo, fala palavrão igual ao mundo, e vem dizer para mim que anda com Deus, anda onde? Noé não se misturou, enquanto todo mundo estava fazendo assim: ah, não tem nada a ver, a minha igreja pode fazer, o meu pastor deixa, fulano deixou, chegou um teólogo novo aí e já falou que pode. Irmão, pecado ontem, pecado hoje e pecado amanhã. Santidade, igreja. Santidade ao Senhor. Noé não se misturou com os filhos dos homens como os demais. A segunda característica de um homem que achou graça diante de Deus é porque esse homem ele era justo. Repete comigo: justo. Justo. Hebreus capítulo 11, versículo 7 vai dizer assim: pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que não se viam, movido pelo santo temor, construiu a arca para salvar sua família. Por meio da fé, por meio da fé, ele condenou o mundo. Quem condenou o mundo, irmãos? Quem condenou o mundo, irmãos? Noé, irmão, condenou o mundo. Vou ler de novo, olha aqui o texto. Por meio da fé, ele, Noé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, Noé via as práticas erradas e dizia assim: Deus não aceita, isso é condenável. Ele reprovava as ações daqueles homens. Os teólogos vão dizer que não tem como explicar. A teologia e os filósofos teólogos vão dizer que não acham palavras para tentar comparar como eram esses dias de Noé aqui, onde todo o pensamento humano era todos os dias má, a imaginação do pensamento era constantemente mal. A primeira característica de Noé é que Noé era justo diante de uma geração corrompida. Ele não aceitava o erro. E você às vezes fala assim: eu ando com Deus, e faz média para querer achar amiguinhos. Ah, não vou falar não, porque senão vai olhar comigo cara feia. Ah, não vou corrigir não, senão vai ficar meio assim comigo, né? Ah, não vou repreender não, porque eu gosto tanto dele. Meu patrão. É meu patrão. Se eu vou repreender meu patrão, vai ficar complicado para mim. Ah, não, é meu amigo da escola. Você, jovenzinho. É meu amigo da escola. Eu não vou poder falar não, porque se eu falar, já viu, vou me taxar como quadrado. Não, ele condenava as práticas profanas. E Deus falou no céu assim: justo. Ele condenava as práticas. Vou morrer, meu Deus. Segunda característica, no mesmo versículo ele tinha uma fé autêntica. Ele tinha uma fé autêntica no versículo 11:7. Por que a fé dele é autêntica? Na hora que Deus chegou para Noé, ele disse assim: constrói uma arca. Noé não questiona. Terceira característica do homem que anda com Deus
Ele tem uma fé autêntica. Como disse aqui hoje, ele não é parcialmente salvo, ele é salvo. Ele tem fé. Por mais que seja pequenininha, mas ele tem fé. E qual foi a resposta dita por Noé? Faz a arca. Noé foi, pegou e fez a arca. Noé não questionou. Falou para lá, Deus, não chove. Que esse negócio de dilúvio? Que dilúvio? Que é isso? O que é esse negócio de dilúvio, Deus? Deus falou, Noé, faz a arca. Noé foi lá e fez a arca. Em nenhum momento Deus falou para Noé, antes de mandar Noé fazer a arca, que a arca era para ele e para a família dele. Pegou? Deus não tinha falado para Noé que a arca era para ele e para a família dele primeiro, antes de comunicar ele. Não, Noé faz a arca. Noé foi lá e fez a arca. Obediência, fé. A característica do homem que anda com Deus e que com Deus achou graça, pastor Silvio, é fé. É fé. A terceira coisa, a quarta coisa, esse homem a qual Deus achou graça, ele anda com Deus. Repete comigo, anda com Deus. Anda com Deus. O que é andar com Deus? Sabe dizer? O que é andar com Deus? A Bíblia diz assim que Enoque, antes de Noé, andou com Deus e Deus o tomou para si. O que é andar com Deus? Eu vou te mostrar algumas características de pessoas de como andar com Deus. O que é andar com Deus? Andar com Deus não é você ficar aí andando, se misturando igual ao mundo, falando igual ao mundo, se vestindo igual ao mundo. As mulheres hoje não tem mais pudor, pastor. Ah, mas aquela artista está vestindo assim, eu vou vestir também. E você fala que anda com Deus. Ah, aquele cantor faz isso, assado. Você anda com Deus. Deus manda você praticar as coisas, você fica humano mil coisas. Deus fala, exerce a sua fé, uma simples oração. Você fica, ai Deus, eu acho que eu vou levar primeiro no médico, porque... E fala assim, eu tenho fé no meu Salvador. E quando o texto vai dizer para nós aqui que ele andava com Deus. E como é que se anda com Deus? Olha o que está escrito na coisa linda. Em Salmos 23, 26, 3. Primeira coisa, de o que é andar com Deus. Olha para cá. Primeira coisa do que é andar com Deus. Repete comigo, verdade. Mais uma vez, verdade. Olha o que diz Salmos. Pois o teu amor sempre está diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Primeira coisa, quem anda com Deus, Wagner, segue continuamente a verdade. Noé, no meio da geração corrompida, do jeito que estava, ele seguia continuamente a verdade. Aleluia. Mas, Blaine, posso falar uma mentirinha branca? Posso contar só uma mentirinha? Essa mentirinha te condena ao inferno. Blaine, eu posso fazer algo que seja mais ou menos? Não. Porque a Bíblia vai dizer que, pois o teu amor está sempre atrás de mim. Não diante de mim. Olha, pois o teu amor está sempre diante de mim. E continuamente sigo, caminho, ando, sigo a tua verdade. Estamos vivendo uma geração hoje que tudo é plástico. Geração solúvel, pastor. Tudo se dissolve. Não há amizades mais verdadeiras. Olha para cá. Não há mais amizades verdadeiras. Não há mais olhar nos olhos e dizer assim, eu te amo de verdade. Não há mais um abraço verdadeiro. É tudo meio superficial. É tudo meio mais ou menos, sabe? Você não consegue chegar no irmão com todas as falhas que ele tem, também você é cheio de falha, e você olhar para ele e falar assim, meu irmão, estou todo de falha. Ele tem qualidade, mas também tem falha. E você olhar para ele e falar assim, eu também estou todo danado, todo miserável. Mas você fala assim, irmão, eu te amo em Cristo Jesus. E nós juntos vamos conseguir. Tudo
maquiavélico. Tudo é tudo mais ou menos. Aí você fala comigo, eu estou andando com Deus. Deus não está andando com você. Você pode estar pensando que anda com Deus e Deus está, eu não estou andando com você. Lembra de Sansão? Sansão pensou que Deus estava com ele, não se enrolou todo. Chegou os filisteus e falou assim: como sempre, eu fiz nas outras vezes, agora eu vou fazer de novo, arrebentar com os filisteus. Meu irmão, o texto vai dizer assim: e não sabia que o Espírito do Senhor já tinha saído dele. Vou dar uma pergunta para você. Quando você fala eu te amo, você fala a verdade? Quando você fala assim, pastor Silvio é meu amigo, sabe que eu estou falando a verdade? Se você não fala a verdade, não tem a verdade, você não anda com Deus. Olha o que vai dizer em Provérbios: inveja, a inveja, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavença. Os que andam com Deus, eles andam na luz do dia, eles agem na luz do dia. Segunda coisa, daqueles que andam com Deus, eles têm fé. Precisa de fé para andar com Deus. Repete comigo: verdade? Verdade. Fé. Fé. Não tem como você andar com Deus se você não tem fé. A Bíblia vai dizer que nós não andemos por vista, mas nós andamos pela fé. 2 Coríntios 5:7. Terceira coisa das pessoas que andam com Deus, ele anda pelo Espírito. Repete comigo: anda pelo Espírito. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum, repete comigo: de modo nenhum, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Não tem como falar que anda com Deus se não anda pelo Espírito de Deus. Pastor, eu ando pelo Espírito de Deus, mas eu faço todas as vontades da minha carne. Você não anda com Deus. Você nem o conhece. Que a Bíblia vai dizer em Romanos que passou que a inclinação na carne, a inclinação pela carne é inimizade contra Deus. A terceira coisa, repete comigo, quarta coisa: amor. Mais forte, o amor. Efésios 5:2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Não tem como você falar eu sou igual a Noé, eu ando com Deus, se você não ama. Fala de novo. Eu sou igual a Noé, eu ando com Deus igual a Noé, porque eu amo. Será que ama mesmo? Porque o texto está assim, ó: vivam. Nessa tradução aqui, mas provavelmente a outra está dizendo assim: andem em amor. Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa: eu devo praticar amor só de vez em quando? Não, né? Eu devo viver em amor, tá? Eu devo andar em amor. Ou vai? Tudo que eu vou fazer tem que partir do amor, da compaixão, da singeleza. E se você não tem verdade, fé, o Espírito e amor, você não anda com Deus. Se você não tem verdade, fé, Espírito, o Espírito e amor, vocês não andam com Deus. Noé, a palavra de Deus vai dizer para nós que ele era o pregoeiro da justiça. Olha para cá. Para que Noé precisava pregar, irmão? Se tudo estava lascado mesmo. Ele poderia falar assim: olha, está tudo errado mesmo. Olha
Mas Noé amava as pessoas. Aleluia. Irmão, nós invertemos a ordem de amor. Você lembra que eu falei com você que quando você ama, eu acabei de falar aqui, quando você ama, você não se associa, você repreende. Quando você deve repreender, porque na verdade, repreender, não se associar, não fazer comum, não é isso? Mas isso não significa que você não ama. Porque hoje, quando você vai repreender alguém, o que vem na cabeça? A fulana não me ama. Por quê? Veio até mim com palavras duras. Mas Noé amava aquelas pessoas, e a gente vai chamar de o pregoeiro da justiça. Amor. Ele mostrava a justiça, você está no erro, está no pecado, mas a preocupação do Noé era mostrar aquelas pessoas o seu erro. E o que nós estamos vendo aqui nesse texto? Esse Noé, que anda com Deus, que andou com Deus naquela geração, deve ser o Noé que tem percepções espirituais que algo está vindo do juízo de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para nós. Nós temos pregado o Evangelho, nós temos pastor Silvio vivendo a verdade, nós estamos exercendo a nossa fé, vivendo uma vida no Espírito, nós estamos amando as pessoas. Sabe por quê? Nós estamos vivendo uma geração de pessoas, de cristãos individualistas. Pensa que a salvação é só para ele e pronto, acabou. E Deus está dizendo assim: se você está dizendo que ama comigo, mas se você não preocupa com almas, se você não preocupa em ser um pregoeiro da minha justiça, você nunca andou comigo. Se você não é cheio do Espírito Santo, você não andou comigo. Se você tem vergonha do Evangelho, você nunca andou comigo, eu nem te conheço. E esse Noé, irmãos, Deus olhou, pastor Silvio, lá do alto, e viu alguém que ele achou graça. Alguém que não só obedecia a palavra quando vinha com um pregador e falava: confessa o teu pecado. Ah, tá bom, a partir de hoje eu vou começar. Noé entendia a quem ele servia. Hoje está cheio de cristãos superficiais. Por isso que milagre não acontece mais. Por isso que pessoas batizadas com o Espírito Santo não acontece mais. Por isso que anda esse tanto de crente capengando. Esse tanto de jovem que cantou nada. O pastor do teto. Os outros pastores vêm aqui e falam assim: vem se consegue passar fora do teto para Deus receber. Rebeldes, desobedientes, pais e mães, pai e mães. Ah, você não pode falar: posso falar. Tem autoridade de Deus para falar. Ah, Deus me enche. Eu quero o teu Espírito. A pombinha do Espírito, olha pra cá, a pombinha do Espírito Santo não vai descer. Não adianta nós descer que você bater no peito. Nossa, igreja bíblica, louvado seja Deus por isso. Deus está olhando lá dizendo assim: eu tenho um teólogo melhor, Satanás. Que replay. Calvino vai dizer assim que Satanás, ele é um dos maiores teólogos. Ele conhece mais que eu e você de trás para frente, mas não alcançou graça de Deus pela sua desobediência. Ah, eu leio, eu conheço. E já está impressionando Deus? Alguém que você pensa? Tem gente que não fica impressionado. Você quer impressionar Deus? Olha, Deus, já aprendi o grego, já aprendi o hebraico, tudo que o grego está falando eu já sei. Antes, quando ele falou Noé, eu já sei que tem que ele pregar. Ele ia falar de dilúvio. Mas você acha que isso está impressionando Deus? Não. Você acha que Deus está dizendo: nossa, é mesmo? Nossa, que lindo, maravilhoso. Deus está querendo
Você vai pressionar Deus como? Vivendo como Noé. Quando Deus olhar para a terra, vai dizer o que diz de Jó. Está vendo, Satanás? Olha aí, ó. Está vendo, meu servo Jó? Tem visto o meu servo Jó, Satanás? Homem reto, fiel, temente a Deus, do mal. Assim você não vai no coração de Deus, vai Deus pelo menos olhar para você de uma maneira diferente. Agora bater no peito e falar, Deus, eu já sei. Deus, tadinho, viu? Se você não praticar isso aqui, não adianta nada. Então não era um homem com essas qualidades. Não era um homem que andava com Deus. Eu faço uma pergunta para você: você anda com Deus? Você tem andado com Deus? Você tem orado? Quantas vezes o Espírito Santo Deus bate na sua porta lá, ó, de madrugadinha? Levanta, vai orar. Aí você acha que é só você estar levantando de noite para tomar água, sabe? Acho que é só uma aguinha que eu vou lhe tomar. Aí você deita na cama, o filho do lado, aí você lá, apita lá, vem na hora lá. Aí você pensa assim, alguém manda mensagem. Vai lá, ninguém manda mensagem. Sei lá, ligou lá. E Deus está falando assim, vai orar, vai intimidar. Aí você vira para o lado e fala assim, amanhã eu oro. Que intimidade. Está passando pela palavra de Deus e o coração ardeu uma palavra. Quando eu estou pregando aqui, Deus já te deu uma pregação aí, Deus já te deu um texto aí, fez você lembrar um texto enquanto eu estou falando aqui. Aí chega na sua casa, ou de noite, ou amanhã, não sei, você passa perto e lê e fala assim, eu vou procurar aquele texto lá agora. Aí depois quando você volta, passa perto da Bíblia e não procura, o Espírito Deus falando, vem se relacionar, vem ser um Noé, vem ser um pregoeiro da justiça, venha. Esse era Noé. Irmãos, o dilúvio estava vindo, irmãos. O dilúvio estava vindo, e o dilúvio está vindo. É só você ligar a televisão, é só você assistir os jornais, é só você ver na internet coisas absurdas. Esses dias parou lá, se não me engano foi no Canadá, sei lá, uma nuvem diferente no céu, e ficou lá por algumas horas. Os estudiosos climáticos dizem assim, não, isso é uma poeira que aconteceu aí nas nuvens, vai passar o vento e vai levar. Não, irmão, permaneceu por 2 horas lá, depois dissolveram. Eles estão até agora tentando encontrar a resposta do que aconteceu. A palavra do Senhor vai dizer para nós que naquele grande dia haveria sinais no céu, na terra, sobre a volta de Cristo, sobre o juízo impertinente de Deus, e nós como igreja dormindo. Repete comigo, geração que merece castigo. Falamos de Noé, agora vamos falar da geração de Noé. O versículo 5, acompanha comigo, no capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Sabe o que acontece nesse momento, pastor? Aí fora tem pessoas maquinando mal. Tem homem que maquina para trair a mulher, fala que vai para o futebol, mas vai para a casa da amante. Tem homens que inventam doenças para faltar no trabalho. Tem homens que planejam maldade o tempo todo. Esse é o retrato da geração de Noé. Os pensamentos maus continuamente. A pornografia, a porneia na internet, em tudo que você vê, o mundo está lascivo. Tudo está muito explícito, lascivo.
Senhor. Do mesmo jeito que aquela geração merecia castigo, essa geração merece castigo. Essa geração merece castigo. Olha o versículo 13. Olha a geração que merece castigo. Olha o versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante mim a minha face, porque toda a terra está cheia de violência. Hoje as pessoas estão muito agressivas, pastor. A cabeça do ser humano hoje, até mesmo de cristãos, que supostos cristãos, está tudo poluído, pastor. Está a mentalidade poluída. O mundo está sujo. O mundo está sujo. Quando eu falo assim, era para vocês chorar. Quando eu falo assim, não era para vocês sorrir. O mundo está sujo. Assassinato de bebês, estupro de vulneráveis estão acontecendo. Essa perversidade, essa promiscuidade está acontecendo. As coisas estão violentas, irmãos. Eu estava vendo esses dias aí, pegaram uma idosa dentro de casa, pastor, espancaram uma cadeirante, uma idosa cadeirante. Olha aonde chegou a humanidade, aonde chegou os homens. E como Sodoma e Gomorra, e como nos dias de Noé, a terra está contaminada, a terra está corrompida, pastor. É uma geração que merece castigo. Nos dias de Noé, irmão, todo o pensamento, repete comigo, todo o pensamento. Sabe o que é todo o pensamento? Irmão, as pessoas levantavam de manhã, vou fazer uma ilustração aqui, e dizer assim: hoje eu vou trair a minha esposa. Eu pergunto, isso acontece hoje? Hã? Hoje eu vou pra balada e vou arrebentar. Olha como vivia essa geração. Lucas 17, 26. Olha comigo, Lucas 17, 26. Olha como vivia essa geração. Seus pensamentos eram maus. A terra era violência nos dias de Noé. E olha como vivia a geração. Olha como andava a geração. Enquanto eu estou falando, vai assimilando isso, a geração atual, acontece isso aqui. Vai dizer assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, repete comigo, comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Tem algum problema nisso? O que vocês acham? Não. Mas o que isso significa para nós? O povo vivia como se não houvesse amanhã. O povo vivia nos seus prazeres. Eles viviam numa palavra chamada hedonismo. Um filósofo grego, 250 anos, a 300 anos antes de Cristo, chamado Epicúrio. Ele se levanta, esse filósofo, e cria em sua mente uma filosofia chamada epicurismo, que a sua vida, que o centro da sua vida é buscar o prazer. Ele vai dizer assim que a plenitude da vida é quando você encontra prazer extremos. E quando esse homem levantou essa doutrina, chamada assim doutrina, ele cria o hedonismo. O que é o hedonismo? A busca intensa pelo prazer. Esse povo de Noé, da geração de Noé, eles viviam intensamente pelo prazer. Tudo que dá prazer é lícito para eles. Olha o sentido geral dessa palavra hedonismo. É que a pessoa baseia a sua existência na busca pelo prazer. Ele existe, pastor, para o prazer, para satisfazer o seu prazer. E quando nós olhamos para a nossa sociedade,
Jesus vai dizer assim naquele tempo, para aquele povo judeu: assim como nos dias de Noé, as pessoas casavam, bebiam e comiam e davam-se em casamento, assim será a vinda do Filho do Homem. O que significa isso? O povo vivendo de si para si, nos seus prazeres, sem se preocupar com o amanhã. Noé dizendo assim: eu estou construindo a arca, Deus vai mandar o dilúvio, o povo zombando de Noé. Noé, ô bicho besta, viu? Deixa nós aqui nos nossos casamentos, nas nossas bebedices, nas nossas urgias, deixa nós aqui, está tudo certo, Noé. Não sabendo eles que a ira de Deus seria derramada sobre a terra. E o que significa isso hoje? Os jovens procuram prazer. A geração de jovens hoje, tudo que se satisfaz, que dá prazer, eles estão atrás. Eu quero experimentar uma menina. Se é menininho, eu quero experimentar um menino. Porque essa geração corrompida ensina isso na escola. Não tem nada a ver. Se é a sua felicidade, vai, seja feliz. Se te dá prazer, vai e faz. Hedonismo, busca pelo prazer intenso. Tem pessoas que compram compulsivamente, não porque precisam. Madames gastam milhões e milhões de reais, de dólares, com compras, só para mostrar na internet que tem, só pelo prazer da compra. Isso se chama hedonismo. Isso é o mesmo sentimento que aquele povo tinha antes, no período diluviano. Eles casavam, comiam e davam-se casamento. A poligamia já chegou no Brasil, olha para cá. A poligamia já chegou no nosso país faz tempo. O que é poligamia? Homens e mulheres que num consenso único chegam e dizem assim: eu não tenho problema em dividir a minha esposa, eu não tenho problema em dividir o meu marido. Pode se casar com quantos e quantos quiser. Está na mídia aí. Se te dá prazer, pega e vai. Coisas ilícitas estão consumindo, pastor, a igreja. A igreja trocou o prazer da cruz pelo prazer da riqueza. A igreja do século XXI trocou o prazer da cruz por shoppings, por McDonald's, por iFood. Tem algum problema? Não tem problema, desde quando a sua vida e a sua existência não seja para isso apenas. A busca intensiva pelo prazer. Essa geração não anda com Deus. E infelizmente, talvez daqui 10 anos, muitos talvez vão estar no inferno. Talvez vocês estão sentados, olha para cá. Talvez vocês estão sentados aqui, pode estar no inferno daqui a 10 anos. Que isso, Breno? É verdade. Eu não sei se você sabe, eu não conheço seu coração. Eu não sou Deus. E nem Jesus Cristo. Daqui 10 anos, a pandemia veio como um sinal da ira de Deus. Muitas pessoas ao seu lado morreram. Como de Jeremias capítulo 9, Ezequiel capítulo 9. Ficando eu de resto. Olha para cá. Pessoas que morreram, talvez moralmente era melhor que você. Pessoas que morreram, talvez deveriam estar aqui e você não. Mas por graça, misericórdia e bondade de Deus, Deus preservou você em vida. Para quê? Para que você honrasse o seu nome, para que você seja um pregoeiro da justiça, para que você andasse com Ele assim como Noé andou. Deus nos revela a sua palavra. Repete comigo, Deus revela a sua palavra. Repete palavra. Repete comigo, palavra. Intuição. Sensação. Que a ira está aproximando. A tua palavra. Ele revela na palavra. Ele revela a nossa intuição. Ele revela a nossa sensação. Que a ira de Deus está se aproximando. Eu tenho absolutamente certeza
que todos vocês estão com esse sentimento nos últimos tempos, que algo está para vir. Você deveria consertar sua vida com Deus hoje. Espera para amanhã. Vocês mesmos, jovens, olha para cá. Tem pessoas da sua idade agora no inferno. Tem jovenzinhos da sua idade no inferno. Você, senhorzinho, está aqui. Tem senhorzinhos lá agora no inferno. Porque viveu a sua vida nos prazeres, buscando o hedonismo, a satisfação, tendo a mente poluída, corrompida por luxúrias, pastor, por Satanás. Eu estava falando com ela aqui no altar, que hoje em dia, quando fala assim, diabo, Satanás, as pessoas costumam, soa tão levinho, né? Ah, Satanás, diabo, Satanás. Irmãos, a Bíblia manda nós termos cuidado, porque os ardis de Satanás estão vindo contra a igreja de Deus. Não brinca com o diabo, não brinca. Ele não bate para te ver a queda. Olha para cá, o diabo não bate para ver a tua queda, ele bate para te matar. Satanás não bate em você para ver a queda, ele bate para te matar. E só não matou até hoje porque Deus não permitiu. Eu já vou encerrar. Quando a palavra de Deus vai dizer que Deus chega até Noé e fala para Noé construir a arca, vai. Noé constrói essa arca para a salvação de Noé e de sua família. Olha para cá. Noé tinha pecado ou não? Noé era culpado ou não? Noé era culpado. Adão pecou. Todos os pecados estavam da glória de Deus. Estão da glória de Deus. Só que Noé achou graças aos olhos de Deus. Olha para cá. Este mesmo Noé pregou por você na cruz do Calvário, construindo uma arca chamada salvação, para que eu e você, pastor, escapássemos da ira de Deus. O que eu quero dizer para você, se apegue em Jesus. Está vindo, pastor? Está vindo a ira de Deus. Se apegue em Jesus. Clama pelo seu Noé. Clama pelo seu Noé, pelo justo Jesus. Feche os seus olhos, toda a igreja, feche os olhos. Não olha para mim não. Confessa a Ele os seus pecados. Clame a Ele. Fala, Noé, tem misericórdia, o dilúvio está vindo. A ira está se aproximando. Fala, Deus, fala como Davi, ser propício a mim, bom pecador. Clame ao Senhor. Clame com misericórdia. Fala, Senhor, sonda-me, vê se há em algum caminho mau. Tira-me para o caminho reto. O dilúvio está vindo, irmão. A ira de Deus está se aproximando de nós. Nós, pela palavra, somos avisados, pela intuição.
justiça, recebendo toda a ira de Deus sobre si, para salvar pecadores como nós. Para salvar pecadores como nós. Aleluia, glória a Deus. Fala, Senhor, salva-me. Lembra de Pedro, não sei, talvez sua fé está esclarecendo. Talvez você está falando, eu não quero ser crente mais. Esse negócio de crente é muito chato. Esse negócio de crente, às vezes eu não entendo. Clama, Noé, pede por socorro. Eles bateram na porta de Noé. Noé, abre-nos a porta. Mas aquela porta de Noé lá, pastor, tinha fechado. Mas foi uma porta aberta na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. E a porta da salvação está aberta para nós. Oh, aleluia. Clame por Cristo, igreja. Glória a Deus nessa hora. Clame por Cristo. Fala, piedoso Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso ter intimidade contigo. Eu preciso te sentir, ser amigo do Senhor. Oh, Senhor Jesus, apiedai-vos de nós. Apiedai-vos por todas as vezes que eu pratico iniquidade. Apiedai-vos de mim porque meu coração é inclinado às coisas deste mundo. Apiedai-vos de mim porque a minha alma às vezes deseja as coisas carnais. Apiedai-vos de mim, ó Deus, porque eu preciso dessa revelação na minha vida. Ele nos proporcionou salvação. Essa arca tão maravilhosa que está aqui nessa noite para nós. Jesus é o seu Noé. Repete comigo: Jesus. Jesus É o meu Noé. é o meu Noé. Então você fala que benefício eu tenho nisso, Glenn? Repete comigo: paz, segurança, confiança. Quando Noé entrou na arca, ele e sua família, eles tiveram paz, tiveram segurança, tiveram confiança. O mesmo Deus que falou para Noé fazer a arca foi o mesmo Deus que fez Noé descer em terra firme. Aleluia. O mesmo Deus. O mesmo Deus. Eu encerro dizendo para você que não há mais desculpa, porque já fomos avisados. Vira para o seu irmão e fala assim: não tem mais desculpa. Você já foi avisado. Amém?